Silvana, obrigado, querida. Pergunta, como tirar a internet das mãos das empresas? Isso é um problema muito sério, a gente vai ter que discutir isso, tá? A Europa está discutindo isso, os Estados Unidos estão discutindo isso. Eu não tenho a resposta para isso, mas vamos ver como é que isso funcionou com televisão e rádio, porque o problema foi semelhante, né? Quando surge o rádio, surge uma forma de comunicação que estava completamente alheia aos controles de Estado. O primeiro Estado que se dá conta disso é o Estado fascista italiano, que passa, portanto, a produzir rádio e a se tornar o grande produtor de conteúdo para o rádio, e as pessoas sabem hoje que fascismo e rádio estão intrinsecamente ligados. Só que esse neofascismo nos dá a entender que não era necessariamente o rádio. Fascismo e alteração de tecnologia de comunicação estão ligadas. Por quê? Porque está na base da ruptura do monopólio da palavra, que a gente já falou aqui em outras lives, né? Como é que o Estado controlou a questão do rádio naquele momento? O Estado foi lá e criou uma lei dizendo o seguinte: o espectro de rádio é público. E se você quiser que a sua rádio circule por dentro do território nacional, você precisa ter uma concessão do Estado. O Estado se adonou do espectro de ondas de rádio. Literalmente. E foi assim com televisão. E eu acho que vai ter que ser assim com a internet. Eu acho que nós vamos ter que declarar o espaço digital espaço de Estado. E se as empresas quiserem produzir conteúdo ou utilizar esses espaços, elas paguem. Paguem para o Estado os impostos. Então, o Facebook pagaria imposto por cada brasileiro que estivesse na rede deles. Pagaria imposto por cada anúncio que fosse veiculado no feed de um brasileiro. O problema é como criar tecnologia para computar isso tudo, para verificar isso tudo, mas eu acho que esse é o caminho. O caminho é estatizar o espaço digital, jogar esse espaço digital dentro das concepções de Estado, e aí quem vai decidir se um perfil tem que ficar ativo ou não é uma justiça que vai ter que ser criada, uma justiça digital, assim como nós temos justiça do trabalho, justiça civil, vai ter que ter juízes digitais que vão ter que se estabelecer somente para essas coisas, e nós vamos ter que tributar e controlar esse tipo de coisa. E diminuir o poder que o sistema capitalista tem sobre isso. Foi assim que o Estado fez com o rádio, foi assim que o Estado fez com televisão, foi assim que o Estado fez também com a parte impressa, que precisa ter registro, número, pagar seus impostos e tal, e nós ainda não fizemos isso com o mundo digital. Por quê? Porque ainda existe um certo romantismo que é partilhado lá pelo Manuel Castells, né, quando ele chama de redes de indignação e esperança. Então as pessoas ainda acham que a internet é livre. E quando eu falo pessoas, eu falo eu, você e todo mundo está aqui assistindo. A gente ainda tem essa ideia equivocada de que a internet é livre. E essa ideia equivocada de que a internet atualmente é livre acaba não nos permitindo perceber o quanto essa internet já é dominada e o quanto esse domínio precisa ser destruído. E, obviamente, destruir o domínio do mundo privado significa passar para um controle de Estado. Ah, mas e a censura? Você não sofre mais censura, não vai sofrer nunca mais censura do Estado do que sofre hoje do Facebook e do Twitter. A realidade hoje, gente, é muito dura. O Facebook e o Twitter podem te matar no mundo digital. Você pode se esfalfelar escrevendo, participando, tentando ser ouvida, postando coisas e ninguém, absolutamente ninguém, ver ou ler você. Basta que eles queiram. Eles literalmente podem te apagar. E o pior, você nem vai ficar sabendo que foi apagado. E essa é a discussão que a gente tem que fazer. Então a discussão que a gente está pautando hoje, ela está errada. O Estado vai fazer censura. Não há maior censura do que você está sofrendo hoje com as redes da forma que estão. A estatização desse espaço significa a libertação desse espaço. Porque ele estaria, a partir daí, sob tutela da coisa pública. Nós teríamos que criar instituições próprias para controlar isso. Justiça digital, espaços de controle digitais, assim como foi feito com o capitalismo. O capitalismo fez isso para ações, o capitalismo fez isso para empréstimo, o capitalismo fez isso para finanças. Tudo o Estado foi controlando, colocando em caixinhas. O capitalismo continua existindo, mas sob o controle dessas instituições. A internet vai ter que passar por isso também. E rápido. Porque a discussão que se faz na Europa hoje ela vai passar por isso antes ou depois de destruir a nossa democracia. E algumas pessoas estão apostando que ela destrói a democracia antes do que a gente consiga controlar ela.